imobiliário do Rio de Janeiro passa por um momento estratégico. Apesar dos desafios, há sinais de retomada em alguns segmentos. Mas o que ainda falta para a cidade maravilhosa ficar no radar dos investidores? Eu sou a Bruna Ongarato, Head de Real Estate do GRI Club, e para responder a essas e outras questões, hoje converso com grandes executivos aqui do Rio de Janeiro. Hoje, converso então com Renato Leite da Performance. Renato, muito obrigada pela disponibilidade em estar aqui conosco. E para começar a nossa entrevista, a primeira pergunta. Renato, você atua no Rio de Janeiro e conhece a realidade do setor. Tenho a impressão de que a cidade encara uma descrença de alguns investidores que preferem, por exemplo, olhar o mercado de São Paulo. O que, na tua visão, ainda falta para o Rio de Janeiro entrar de vez no radar dos investidores? Para começar te respondendo, eu acho que o Rio de Janeiro precisa realmente o resgate da sua confiança, né? Eu acho que esse é o principal ponto. A gente vê uma série de iniciativas que já tendo sido implementadas neste último mandato da prefeitura, que de fato a gente tangibiliza inúmeros avanços e um cenário muito positivo para alguns investimentos. Então, eu posso até destacar alguns, como, falando mais do nosso mercado, mas teve a lei do Reviver Centro, que incentiva a moradia no centro, Sim. teve o novo plano diretor, que também traz uma legislação mais descomplicada, com, enfim, mais incentivos para nós, como incorporadores, produzirmos bons projetos, projetos de qualidade. Quer dizer, uma série de investimentos, uma série de iniciativas da prefeitura que trazem mais eventos, trazem um acréscimo no turismo da cidade. Então, assim, é uma cidade mais pulsante, uma cidade que a gente já consegue tangibilizar que economicamente ela vem se fortalecendo, o que é super relevante, porque quando você comparou com São Paulo, a gente vê que o São Paulo, como uma potência econômica, naturalmente as coisas uma vai puxando a outra, né? Então tem mais investimento, vai atraindo mais empresas, que vai precisando de espaço, que aí se constrói mais área corporativa e vai sendo um ciclo vicioso, que é onde todo o recurso vai sendo canalizado para São Paulo e os investidores com muitas oportunidades ali, acho que se sentem mais à vontade em estar investindo aonde está vendo que está tendo um retorno, vamos dizer assim, dessa pujança econômica e boas políticas municipais e governamentais para que aquele investimento, enfim, esteja alinhado com o crescimento econômico da cidade também. Então o Rio está precisando encarar o desafio de, primeiro, entender que está tendo essas mudanças estruturais e está tendo finalmente um bom mandato com um olhar para, né, os investimentos, para o olhar para o crescimento da cidade, para então agora a gente conseguir propagar e resgatar essa confiança, que não é uma coisa da noite para o dia, né? Então você consegue perder a confiança muito rápido. Mas para resgatar a confiança tem que ser com tempo e com uma série de projetos que trazem, vamos dizer assim, substância e bons dados e confiabilidade realmente para os investidores de que a cidade está no caminho certo. Na tua resposta, tu citou boas políticas e a questão governamental. E aí, pegando o gancho para minha segunda pergunta, como tu avalia o ambiente regulatório e a relação com o poder público para a busca de melhorias que impactam direta ou indiretamente o mercado imobiliário aqui no Rio? Eu acho que justamente essa relação com o poder público eu posso destacar porque teve um diálogo muito aberto, né? A gente passou aí, especificamente no mercado imobiliário, por grandes transformações regulatórias nesses últimos anos. O próprio plano diretor foi inovador porque na mesma lei foi discutido, além do plano diretor, a lei de uso de ocupação do solo, a lei de parcelamento de solo, entre outras, como o Reviver Centro, como também a lei do Mais Valerá. Então tiveram uma série de regulamentações, Uhum. tem as outorgas interligadas, que também são leis
que tiram o potencial construtivo de algum terreno, equipamento específico, como, por exemplo, o estádio do Vasco, o autódromo e o Parque Olímpico, e transfere esse potencial construtivo para, no caso desses 3 projetos, para a Barra da Tijuca. Então você tem uma série de regulamentações que foram feitas, mas o principal é que elas foram feitas com um diálogo muito aberto. Então, o Uhum. setor público dialogando, e não só o executivo, mas também o legislativo, dialogando muito com as entidades, com o setor, para entender de que maneira essas regulamentações pudessem ser feitas de forma a, de fato, gerar um incentivo e ter um efeito positivo imediato. Legal. E seguindo, né, com essas regulamentações e esses incentivos, até com base nisso, onde tu enxerga as principais oportunidades para quem hoje quer investir no Rio, né? Como a Performance tem se posicionado nesse sentido e o que está no radar para 2025? Acho que com a cidade como a do Rio de Janeiro, que entra num viés positivo e num viés de, né, de muitas iniciativas em uma série de áreas, então a gente está vendo iniciativas para segurança, para turismo, para eventos, os aeroportos, ocupação urbana, então você vê a região do Porto também sendo ocupada por moradia, o centro da Uhum, cidade também, isso acaba, vamos dizer assim, trazendo de positivo para a cidade a possibilidade de muitas oportunidades em várias regiões, não é só uma única região e um único classe de ativo, um único nicho que está ali com uma oportunidade. Você tem para oportunidade na hotelaria, que hoje está muito bem por causa do uhum. turismo, você tem os shoppings, a ocupação, a migração de alguns escritórios procurando qualidade, então os corporativos da zona sul do Rio, mas aonde a gente como Performance vê as melhores oportunidades é no residencial e na zona sul do Rio de Janeiro. Um mercado que ele por si só tem uma demanda muito forte, né, você tem não só a demanda orgânica que cresce das pessoas que separam, têm filhos, etcétera e tal, mas também uma demanda que ficou reprimida por muito tempo. Então a gente ficou muito tempo com poucos lançamentos e o volume de lançamento, a oferta que o mercado pode produzir na zona sul, ele é muito restrito também pela escassez de terrenos. Então quando você consegue um bom terreno na zona sul e você faz um bom projeto, a liquidez ela é certa, porque Uhum. você tem uma demanda reprimida, você tem pouca oferta e você tem a possibilidade hoje, inclusive por causa do plano diretor, de entregar bons produtos. Então, projetos que têm área de lazer, que têm uma arquitetura diferenciada, uma planta muito bem estudada que já atende, vamos dizer assim, os desejos do consumidor atualmente. Para esse ano, por exemplo, a gente tem 1.400 de VGV para lançar, distribuído em 7 projetos. No ano passado, nós lançamos 400 milhões de VGV e a gente está com quase 90% desses projetos já vendidos, mesmo a gente tendo lançado todos eles no segundo semestre do ano passado. Então, é um mercado que está pujante e a gente está apostando muito. Para finalizar, qual a importância de participar do Comitê do Rio de Janeiro do GR Club e de que forma as agendas exclusivas que organizamos no Rio, elas podem impulsionar o mercado imobiliário local ao reunir as principais lideranças do setor? Olha, eu acho que o GRI Clube do Rio tem um papel muito relevante no que eu falei primeiro sobre o resgate da confiança do Rio de Janeiro, que eu acho que é o ponto aí, a Uhum. chave para que de fato a gente possa pegar o bom momento do Rio, dos projetos, do sucesso que as empresas estão tendo e trazer mais investimentos e surfar essa onda, vamos dizer assim, dessa vertical, dessa vertente de crescimento do Rio. Porque o GRI consegue trazer, muitos pessoas que são formadores de opinião, que conseguem, dividir suas experiências, que têm investimentos relevantes na cidade, e aí contando os seus casos de uma maior ocupação, de uma melhora aqui ou ali, ou
enfim, de certas intervenções que estão sendo feitas que impactam positivamente seus ativos, isso vai tangibilizando também que não é só uma questão de que foram implementadas tais e tais medidas, mas que tais e tais medidas estão de fato surtindo efeito, e isso vai, a confiança ela vai sendo passada à medida em que as pessoas vão de fato dividindo as suas experiências, né. Legal, Renato, obrigada por compartilhar. Essa conexão de alto nível conversa muito com o propósito do GRI, então eu fico muito feliz de escutar que essa é a tua visão sobre os encontros, né, que nós proporcionamos. Quero muito te agradecer pela tua disponibilidade, pelas respostas, quero agradecer também a audiência e em breve nós disponibilizamos outras entrevistas com executivos aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada e até a próxima.